Olá, mães e pais vencedores! Parabéns por terem batido a meta, né, desse grupo maravilhoso. E como prometido, eu vou conversar nesse vídeo o resumão do nosso webinário de ontem, que teve como tema a verdade sobre o seu filho não gostar de estudar. São 7 motivos principais. Vou trabalhar aqui de modo mais preciso, né, assertivo, cada um desses pontos, para que você tenha aí um entendimento geral, né, um planejamento tudo organizado. E antes de mais nada, saiba que faltam, né, algumas indicações para a nossa próxima meta, que vai ser justamente as 7 etapas da aprendizagem. Então a gente vai entregar para você esse material e vai falar eu vou falar por áudio o que é que cada um desse aqui significa, né, cada etapa dessa, para você já saber como é que tem que começar e acabar o dia do seu filho com relação aos estudos, para que ele aprenda para a vida, não decore para a prova e que você não tenha mais que ficar mandando ele estudar, né? E tenha principalmente essa segurança, tudo bem? Então não esquece de indicar, a gente já vai deixar aqui um link aqui embaixo mais fácil, também tem um texto que eu já mandei. Indica para as amigas para você estar recebendo a próxima meta, tá bom? Vamos bater essa meta. Então, sem mais delongas, pega um papel e uma caneta, porque agora eu vou falar para você a verdade sobre o seu filho não gostar de estudar de forma resumida, né? E bem direta. Número 1. O seu filho vive numa dinâmica realidade tecnológica. E é justamente por conta disso que ele está se adaptando a esse mundo, né, que é dinâmico, que muda o tempo todo, que muitas vezes ele não se acostuma com a aula, que é muito monótona. Então ele está assistindo a hora que ele quer o Netflix, passando de um jogo para o outro, a imagem muda muito rápido, o som, tudo muda muito rápido. E aí quando ele vai para a aula, ele tem que parar, prestar atenção 50 minutos do professor. Quando ele vai para pegar o livro, né, e começar a ler, ele vai abrir o livro e aí vai passar 3 minutos lendo uma página. Gente, em 3 minutos, ele já está no terceiro jogo, já está batendo a revanche com o amigo dele. Então, a gente tem que conseguir proporcionar com que o seu filho se acostume como o modo correto de estudar e fazer principalmente com que o estudo seja dinâmico, assim como é a realidade dele. Então, o nosso método proporciona com que você tenha essa dinamicidade nos estudos do filho, para que a gente consiga adequar os dois, né? E assim o filho não tá vendo uma dificuldade tão grande assim toda a vida que senta para fazer a tarefa de casa. Então anota aí o número 1, seu filho vive numa dinâmica realidade tecnológica que é diferente da aula e da tarefa como ele é acostumado a fazer hoje. Número 2, ele não tem fortes motivações para estudar. O que é isso? Muitas vezes nós chamamos isso de motivação extrínseca, que é aquela motivação que vem de fora. Como, por exemplo, quando você manda o seu filho estudar. Isso não funciona porque é uma motivação que é você que quer que ele vá estudar, mas não é ele, né, que realmente quer internamente isso. Outras motivações extrínsecas, digo agora pra você. O seu filho estudar por conta de nota. Mãe, daqui a 1 semana, pai, daqui a 2 dias tem uma prova e eu não sei mais de nada. Ou seja, a motivação dele não é para aprender. A motivação dele é para decorar porque já vai ter uma prova. E outras motivações também quando você fala, meu filho, eu vou tirar aqui seu celular, vou tirar aqui seu computador, vou tirar sua brincadeira por conta dos estudos. Motivações, novamente, que vêm de fora. Ele não vai estar estudando para aprender, ele vai estar estudando para poder ficar mais tempo no celular. Logo, ele vai fazer de qualquer jeito para estudar, né? Mas não para aprender, que é o que nós gostaríamos. Então, a segunda verdade pelo qual o seu filho não gosta de estudar é essa. Pelo simples motivo dele não ter fortes motivações, né? E são motivações que não dão prazer nele, não dão uma motivação, uma vontade dele de começar a estudar. Número 3, gente, é que a recompensa vai demorar. Eu vejo muito isso pelos pais. Meu filho, se você estudar, você vai ser alguém na vida. Tá vendo certa profissão, tá vendo fulano? Não estudou, por isso que tá assim. E aí você tem que conseguir proporcionar que o seu filho entenda, né? Na verdade, você tem que entender que na visão do seu filho isso vai demorar muito. O que é ser alguém na vida? Quanto tempo isso vai demorar? O meu amigo tá me chamando para jogar Fortnite agora. Não é daqui a 2 anos. Então depois eu vejo isso. Então essa área do cérebro, que é o lobo pré-frontal, que se preocupa com o futuro, no seu filho ainda não está muito bem desenvolvido. Então não adianta, meu filho, estude porque você vai ter uma boa profissão, porque você vai ter um futuro bom. Isso ajuda algumas vezes, mas não é o fator decisivo que vai fazer com que ele crie essa rotina de estudo. Número 4, o seu filho não sabe como é que aprende. Experimenta cortar uma cebola com a colher e me diz se dá certo. Não dá certo. Sabe por quê? Porque a cebola não foi feita para cortar com a colher. Você está usando as técnicas erradas. Você não sabe como é que corta uma cebola, porque está com a técnica errada, e aí vai ser sempre difícil. Me diga qual é a hora do seu dia que você vai querer cortar a cebola com a colher. Nenhuma hora, porque você não tem as técnicas corretas. Do mesmo jeito é o seu filho. Se ele não tem a técnica de Feynman, técnica da interrogação elaborativa, Pomodoro, mapa da tarefa, entre outras ferramentas,
vai ser muito mais difícil. É como se ele estivesse cortando uma cebola com uma colher, ele não vai conseguir. Usando as ferramentas erradas também para estudar, ele também não vai conseguir. E ele não vai gostar de estudar, porque não tem como você gostar de cozinhar se tiver com as ferramentas erradas, assim como também não tem como seu filho gostar de estudar com as ferramentas erradas. Número 5. Esse é maravilhoso. O seu filho não tem o hábito, né, de estudar. E, gente, entenda como hábito, como aquilo que faz sempre do mesmo jeito. Ah, como é que você sabe que meu filho não tem o hábito de estudar? Vou fazer algumas perguntas. Não tem algumas vezes que ele levanta para ir no banheiro, levanta para beber água, outra vez ele vai e diz que tá com dor de barriga, algumas vezes também ele fala, não mãe, só daqui a 5 minutos, outras vezes, não mãe, só daqui a 15 minutos. Alguns dias ele estuda para a prova, outro dia ele estuda porque teve matéria acumulada, e outro dia você mandou com que ele fosse estudar no mesmo dia. É sempre diferente. Uma vez você manda com mais rigidez, outra vez você manda com mais calma, outra vez você fala num diálogo, né, maior, outra vez, se você morar com seu marido, meu amor, pelo amor de Deus, vai lá dar um jeito no nosso filho, porque eu não consigo mais. Percebe que é o tempo todo diferente? É a hora que o filho estuda diferente, a maneira como ele presta atenção que é diferente, a preguiça dele é diferente, a ordem das matérias é diferente, tudo é diferente. Se é diferente, então não tem hábito. E não tem como você criar o hábito de alguma coisa que está o tempo todo mudando. Experimenta trocar a embreagem pelo acelerador e me diz se você vai conseguir criar o hábito de dirigir. Não tem como criar o hábito de dirigir. Por quê? Porque você está trocando o mínimo detalhe do hábito de um padrão. É a mesma coisa também que pegar a marcha que está na direita e botar a marcha para a esquerda. Você também não vai conseguir criar esse padrão porque você está mudando o tempo todo. É a mesma coisa com relação ao seu filho nos estudos. Se ele muda o tempo todo a atividade, ele não vai ter o hábito. E além do mais, para agravar nessa situação, ele não tem as ferramentas corretas. Então nem tem hábito e nem as ferramentas corretas. Número 6. O seu filho consegue tirar boas notas decorando na véspera da prova. E esse é o pior praticamente, né? A nível de educação brasileira. Porque nosso sistema possibilita com que o seu filho decorando, estudando de qualquer jeito, muitas vezes consiga tirar uma nota mediana ou uma nota alta e consegue passar de ano. Mas ele não aprendeu. E os próximos anos, os próximos bimestres, são mais difíceis do que os bimestres anteriores. E aí ele vai ter um nível diferente, um desafio maior, mas ele não teve habilidade para conseguir estar lá. Então, se ele não tem habilidade para passar de nível, e ele decora e faz de qualquer jeito, consegue passar de ano, aí sim você vai ter que ficar continuando mandando ele estudar, porque ele está simplesmente decorando e não está evoluindo. E por último, o número 7, né? Você viu que foi maravilhoso aqui a nosso resumão, né? E para chegar no número 7, que é o mais esperado de todos, diga-se de passagem, é porque você manda o seu filho estudar. E tem um pesquisador chamado Marek Muraven, que ele teve os estudos dele baseado na autonomia. Não vou trazer muito aqui porque é um resumão, mas saiba que quando você manda o seu filho estudar, você está tirando dele o direito de escolha, porque você está mandando. E aí, quando a gente perde esse direito de escolha, a gente diminui a força de vontade e a gente não quer executar aquela tarefa. Então, por isso que muitas vezes, a gente sabendo que não pode mais mandar estudar, nós temos que achar o caminho necessário para que ele vá estudar por conta própria. E é justamente isso que nós vamos ver no na nossa Masterclass de hoje à noite, chamada O Segredo, para que você nunca mais precise mandar o seu filho estudar. Já que você entendeu agora que tem várias coisas erradas, né? Porque manda o seu filho estudar, o filho está estudando na véspera da prova, ele não sabe como é que aprende, não tem motivação, o estudo está monótono, tem várias coisas erradas. Então agora a gente tem que saber qual é o jeito certo, então. E vai ser hoje à noite, o passo a passo, que eu vou pegar a nossa apostila, eu vou abrir as nossas ferramentas aqui para vocês, e nessas ferramentas você vai entender um caminho para que você consiga chegar na autonomia tão esperada do seu filho, e principalmente não tendo mais que mandá-lo estudar. Tudo bem? Parabéns, e eu conto com você para divulgar, né? Se você gostou desse vídeo, tá me conhecendo agora, foi uma das mães que acabou de chegar, saiba que você recebeu o resumão de ontem e a gente conta com você para estar divulgando cada vez mais para mais mães, para conseguir atingir os outros objetivos. Até o objetivo do calendário que a gente vai disponibilizar para você todos os meses até o final do ano do calendário, e também como é que você imprime, né? Qual é o papel, como é que faz para você imprimir esse calendário, tá bom? Então, continue indicando aí. Foi um prazer imenso estar aqui com você, compartilhando o resumão. E a gente se vê no nosso áudio, né, das 7 etapas da aprendizagem do seu filho. Um grande abraço e a gente se vê por lá.